Olá pessoal, bem-vindos a bordo do nosso canal Flights and Drums. Hoje, para continuar com o nosso quadro que está gerando muito sucesso, Conversas do Comandante. Hoje eu vou contar uma história para vocês, que aconteceu comigo na aviação particularmente, mas acho que não serve só para a aviação, serve para todo tipo de profissão, trabalho, algum exercício que nos gera uma carga demasiadamente de estresse e por isso ocorre a tão famosa visão de túnel. Vou contar para vocês então o que aconteceu comigo. Na linha aérea, nós somos monitorados o tempo todo, principalmente os aviões, né? As empresas têm um programa que analisa dados do avião, que o seu acrônimo é FOCA, F-O-Q-A, que em inglês vem de Flight Operational Quality Assurance. Traduzido para o português, garantia de qualidade das operações de voo. O que é isso? Vou tentar explicar brevemente para a gente dar início à nossa história de hoje. As empresas delimitam alguns pontos, alguns limites operacionais nos quais você não pode ultrapassar, porque ela considera esses limites ultrapassados perigosos ou não confiáveis, ou que pode colocar a atitude da aeronave numa reação desconhecida. Então, por exemplo, no pouso ela coloca vários limites para você fazer uma aproximação estabilizada. O que seria isso? Velocidade X na final da pista, com os flaps todos baixados, trem de pouso baixado até uma certa altitude, e assim vai sucessivamente. Quando você ultrapassa esses limites e a empresa acha que é salutar você ir até a companhia para rever o seu voo, né, e explicar o que aconteceu, lembrando sempre que nas empresas que eu voei esse sistema não gera nenhum malefício ao piloto, nenhuma punição, muito pelo contrário, ela tem o intuito de educação do piloto. A gente vai lá, vê exatamente todo o cenário que aconteceu, né, do evento, a gente chama de evento, vê todo o cenário, mas com a parte da segurança, com a parte do estresse fora, porque você está numa sala tranquilo e tal. Então o que aconteceu comigo foi o seguinte: estávamos em Porto Alegre, iríamos fazer um voo para São Paulo, aeroporto de Congonhas. A gente ia decolar por volta de 5 horas da tarde para chegar em São Paulo às 6h20, um horário de rush em São Paulo. Era um verão, todo mundo sabe que o verão na região sudeste e sul do país são com trovoadas, chuvas intensas, ventos, principalmente no final do dia. Então, na preparação do voo, eu pedi para colocar um pouco mais de combustível, porque eu já estava imaginando alguns desvios na rota por causa de meteorologia, imaginando um fluxo muito grande de tráfego no espaço aéreo de São Paulo e por aí vai. Iniciamos o nosso voo, pedimos o famoso pushback, dar ré no avião e fomos para a nossa operação, fomos pro voo. Normalmente o táxi em Porto Alegre, entre a posição que a gente estava e a cabeceira da pista, onde a gente chama ponto de espera, é a parte que você espera mais na extremidade das pistas, a gente gasta uma média de 3 a 4 minutos, porque é muito pertinho. O terminal ali fica muito pertinho, principalmente da cabeceira que a gente estava decolando, que era a 11 de Porto Alegre. Então, fizemos o táxi rapidamente, chegamos no ponto de espera, chamamos a torre e ela pediu para esperar porque tinha um avião da Força Aérea Brasileira, do GEIV, é um grupamento especial que trabalha com aferições de sistemas de pouso, confecção de cartas aeronáuticas. Então que o GEIV estava fazendo testes no sistema de pouso por instrumento daquela cabeceira ali em Porto Alegre. E por isso as decolagens estavam suspensas, né? Então o nosso táxi, que gastaria em média 4 minutos,
aumentou 10 vezes. Nós ficamos no ponto de espera 40 minutos. Né? Passado isso, a empresa, a torre autorizou a gente a alinhar e decolar. Legal, alinhamos, tal, fizemos tudo que tinha que fazer e decolamos com destino a São Paulo. No meio do voo, de fato, a gente teve que fazer alguns desvios por causa da meteorologia. Esse horário é muito ruim, por incrível que pareça, para voar, porque chove demais, cai muita... Tem um horário muito propício para tempestades e tal, porque no final do dia, a hora que a atmosfera está esfriando e tal, que vem aquele deságue todo. Fizemos alguns desvios e estamos indo em direção ao aeroporto de Congonhas. Então, quando a gente entrou na Terminal São Paulo, Espaço Aéreo de São Paulo, o controle já pediu para a gente poder fazer uma órbita ali mais ou menos em cima de Santos, porque o fluxo de tráfego estava muito grande e a gente era o número, acho que o número 9, o número 10 para pouso em São Paulo. Legal, fizemos a órbita, tranquilo, fizemos mais de uma, inclusive, e tal. E vinha uma chuva, uma célula de CB, exatamente vindo na direção de Santos, ali para cima da cidade de São Paulo. O controle pediu pra gente, autorizou a gente a fazer o procedimento, nós entramos ali na famosa perna do vento radar, né? E em São Paulo, como os voos são muito próximos uns dos outros, devido ao grande movimento que tem de tráfego aéreo, principalmente nesse horário, eles costumam fazer uma coisa que a gente chama de encurtar a aproximação. A operação estava com o copiloto e a hora que a gente estava na perna do vento, o controle nos encurtou. Ou seja, em vez de a gente voar um pouco mais distante para poder perder a altitude, ingressar na final e fazer o pouso, ele nos encurtou aqui. E nós selecionamos um modo de descida que o avião tem, que é o Flight Level Change, que depois eu fui descobrir que quando você desce até 2.000 pés, né, de altitude, ele além de descer com uma razão menor, ele desce com um pouco de motor. Pouco não. Vai dar quase mais ou menos 50% de motor. Ou seja, a gente começou a ficar muito alto da rampa ideal para o nosso pouso. Então, eu na qualidade de comandante, falei, fulano, deixa eu pousar o avião que a gente estava um pouco alto. Assumi o controle do avião e comecei a levar o avião, descer ele um pouco mais rápido. Isso tudo começou a gerar o que a gente chama de eventos para o foco. Então, ou seja, eu estava numa velocidade um pouco acima da velocidade que eu poderia baixar o primeiro flap do Embraer, que a velocidade mínima para você baixar o flap no Embraer é de 230 km por hora, desculpa, 230 nós. Eu estava um pouco acima, baixei o flap, e quando eu abaixo o flap, ele já começou a cantar o alarme de overspeed, ok, você estava acima da velocidade desejada. Eu, percebendo esse alarme e tal, eu segurei um pouco do nariz do avião, a velocidade drenou, mas eu ainda continuei alto, né? Baixamos o trem de pouso e tal, ingressei na final. Para quem entende, o glide slope eu estava acima do glide slope, e Congonhas é uma pista curta, né? Uma pista que você não pode brincar muito com o pouso. Então eu já pedi outro flap para ele, eu ainda estava muito veloz, aí o avião cantou a mesma velocidade, tal e coisa, até que eu consegui estabilizar o avião abaixo dos limites que a empresa recomendava. Não recomendava, que ela nos pedia, era mandatório. Mas eu estava com uma consciência situacional de que eu não tinha mais combustível para poder arremeter, porque o tráfego aéreo lá em São Paulo estava uma bagunça danada, e eu estava avistando a pista. Eu via a chuva vindo na minha direção, ou seja, estava pousando na cabeceira 37, a chuva estava vindo ali na cabeceira 35, né, ao contrário de mim. Eu imaginei que se eu arremeter aqui, eu vou ser, sei lá, um número tal para pouso, já deveria ter muita gente alternando por causa da chuva e tal, eu não vou ter combustível para alternar. Isso, gente, a gente pensa em questões assim de décimos, centésimos de segundo. É uma coisa impressionante como é que o cérebro consegue processar tanta coisa ao mesmo tempo em tão pouco tempo. Vim com o avião e tal, estabilizei ele, não sei o que, fiz um pouso
perfeito lá em Congonhas, um pousaço e tal e coisa. O copiloto me alertou para eu arremeter. E eu, na qualidade de comandante, falei, não vou prosseguir no pouso, mas estou ciente que você pediu para a gente arremeter, mas eu vou prosseguir. Pousamos e tal, foi um pouso bonito pra caramba, e pousamos também em idle. O que significa idle? Como se fosse a marcha lenta do carro. E a empresa também não permite que você faça o pouso com as manetes todas em idle. Então aí já foi mais um gatilho pro sistema pegar. Pousamos e tal, eu taxiei o avião, desembarcou, tudo tranquilo. E a gente sabe, né? Eu sabia que tinha tomado o que a gente chama de foca, né? Traduzindo assim pro português, foca. Falei com ele, cara, deu foca mas paciência, a gente sabe que eu sei o que estou fazendo e tal. Mandei um e-mail pro setor desejado, né? Pro setor responsável, vamos dizer assim. E dito e feito, passado algum tempo, recebi um e-mail, eles pedindo para explicar o que aconteceu, eu expliquei via texto e tal, e eles nos convidaram a ir para a sede da empresa para poder acompanhar o voo e dar maiores explicações. No dia marcado, eu lembro que o meu copiloto estava muito nervoso, porque a gente nunca gosta de ser chamado a atenção, né? A gente não gosta de ser colocado, vamos dizer assim, contra as nossas decisões. Mas eu tinha a certeza de que ir lá não era nenhuma punição, não era nenhum demérito. Ainda continuo dizendo, as empresas que têm esses sistemas, que falam que não tem punição, que falam que não tem penalização, acreditem. Então chegamos lá, né, fomos muito bem tratados, sentamos, conversando. O copiloto ainda perguntou, comandante, você vai falar que eu pedi para o senhor arremeter? Eu falei, vou, pode ficar tranquilo que eu vou falar, sentamos e tal. E eu lembro muito bem que a hora que a gente, né, terminou aquela conversinha ali de início de reunião, que a gente foi de fato assistir o evento, é muito interessante, porque são 3 telas gigantescas de computador, sendo que uma delas você vê a cabine do avião, a outra você vê o perfil vertical do teu avião, né? Quanto que você desceu e tal, e mostra parâmetros, são 2 que mostram a cabine e uma que mostra o perfil vertical com todos os parâmetros possíveis e imagináveis que a gente possa tentar aqui compreender sobre os dados de voo. E ele perguntou para mim, era o chefe do SAFE, do FOCA, por que tinha acontecido esse evento. Eu coloquei na cara, falei, expliquei por causa disso, a gente ficou muito tempo lá em Porto Alegre, e o táxi lá era muito curto, ficava muito tempo, tivemos que fazer órbita em cima da cidade ali, numa posição ali de cima de Santos e tal, e eu já estava com baixo combustível, a hora que eu avistei a pista, eu achei por bem pousar, porque se eu fosse arremeter, eu iria ficar em situação pior do que eu ter pousado o avião. E sabia que eu iria fazer o pouso com segurança, né? E ainda disse uma coisa. Falei, e antes de eu ver isso aí, eu falo para os senhores que se tiver que acontecer de novo, eu tomarei a mesma atitude que eu tomei neste dia propriamente dito. Eles falaram até comigo, sendo muito legal o que você falou, comandante, porque eu quero que você veja o evento todo, sem a pressão, né, sem o estresse do voo, e vamos ver se depois você vai falar você vai mudar ou não de opinião. Falei para eles que o meu copiloto tinha pedido para eu arremeter, 2 vezes inclusive, mas eu, por bem, resolvi prosseguir ao pouso, e assim foi feito. Então assistimos lá, ele escolhe, ele pergunta para você qual ponto que você quer começar a ver o voo. Aí nós escolhemos uma posição X lá e começa. É muito interessante, porque você vai vendo direitinho, perfeitamente, em vídeo e em gráfico. É como se fosse uma telemetria na Fórmula 1, como foi o decorrer do voo. Ele poderia ter me mostrado o voo de Porto Alegre ao pouso, mas aí fica muito chato. Então eu escolhi uma posição que eu queria ver, tal, colocamos e tal. Aí mostra de onde está vindo o vento, quanto que a razão estava descendo e tal, a hora que eu dei o flap, qual que era a minha velocidade X, quanto tempo que eu fiquei com essa velocidade, parará, pororó. Não tinha a gravação de voz da cabine. Eu até perguntei por quê, ele falou, não, quando o evento não é de grande seriedade,
a gente não capta o Cockpit Voice Recorder. Se for necessário, aí sim a gente vai lá e colhe os dados para escutar o que aconteceu entre a comunicação dos dois pilotos e tal. Então mostrou tudo. E até então eu estava ciente de que estava tomando foco, eu tinha falado isso e tal, vim para o pouso normal, aí mostrou a hora que eu dei o trem, a hora que eu dei o flap novamente, e o avião começou a gritar overspeed de novo, não sei o que e tal, o pouso, marca de 1000, pousamos na marca de 1000 perfeitamente, aí depois eu vou olhar que a manete estava em idle mesmo, não sei o que e tal, fizemos isso tudo. Aí ele perguntou para mim assim, e aí comandante, você faria de novo? Eu falei, faria. Ele falou, mas por que você faria de novo essa mesma manobra? Sendo que ela não está nos padrões que a empresa pede. Eu falei, porque eu estava com pouco combustível. Então eu preferi burlar. Não é burlar não, eu preferi sobrepor as normas da empresa, sabendo que eu ia fazer um pouso seguro, um pouso bem feito, né? Ao invés de ter que arremeter e ter que correr o risco de entrar num combustível mínimo, de ter que ir para algum lugar que não fosse dar um problema maior. Pensei assim. Aí eu lembro direitinho que ele voltou o vídeo, a simulação na final, umas 5, 6 milhas da final, e falou assim, olha para o seu indicador de quantidade de combustível. Aí eu fiz assim, ó. Caramba, eu tinha 4.000 quilos de combustível, um pouquinho menos, 3.700, 3.800, vamos arredondar para 4.000 quilos de combustível. Combustível suficiente para eu arremeter, fazer uma ordem em algum lugar, estudar qual seria a melhor situação, voltar para aproximação em Congonhas, ir para um alternado. Tinha combustível suficiente para poder fazer isso. Dava até quase para poder chegar no aeroporto de Confins. Quando eu vi isso, eu me atinei, falei, meu Deus do céu. Falei exatamente, meu Deus do céu, como é que eu posso não ter visto isso? Aí sim, eles, acho que através da experiência que eles tinham, que eles têm inclusive, chegaram a essa conclusão. A compulsão para o pouso. Quando você vê a pista, a partir do momento que você viu a pista, você encaixa, o teu cérebro encaixa esta visão como uma necessidade de pousar. Isso é o que eu estou falando, tá gente? Não tem estudo nenhum, eu que estou definindo essa tese. Então, principalmente quando a situação ao seu redor, o ambiente ao seu redor, te gera um estresse muito grande. Parece que o seu cérebro ele prefere optar pela coisa mais fácil a ser feita, que é pousar ali, porque a pista está ali na sua frente, do que você não ignorar os avisos, arremeter, fazer tudo de novo para poder fazer o pouso que a companhia determina que seja o pouso correto. Lembrando que todo voo você comete erros um atrás do outro. Eu acho que em qualquer outro trabalho, sabe, em qualquer outra profissão, a gente erra todo o tempo. Eu, para poder fazer esse vídeo aqui, pelo menos umas 2, 3 vezes, já tive que poder parar de gravar por causa de erros. E o que eu achei mais legal é que nós terminamos a gravação e a reunião. Ele perguntou, eu falei, ó, agora sim eu vou dar meu braço a torcer e dizer que de forma nenhuma eu faria novamente o que eu fiz tendo essa quantidade de combustível a bordo. Mas agora vamos voltar para o momento do pouso. Imagina, né? Um voo já era noturno, tempestade chegando, um táxi que a gente faz em 3, 4, 5 minutos no máximo lá em Porto Alegre, decolando da cabeceira 11. Demorou 40. A gente fez algumas órbitas em cima da cidade de Santos. Ou seja, a minha cabeça já partiu do pressuposto que todo o combustível que eu tinha colocado a mais no avião, exatamente prevendo isto, que poderia acontecer, isso que eu acho legal, a minha cabeça já me disse, ele já foi embora. E eu não lembro, momento nenhum, durante essa aproximação, de ter olhado para o marcador de combustível, né? E o que eu gostaria, então, de deixar aqui é exatamente isso. Quando a gente está tomado pelo estresse, a gente tende a deixar o estresse controlar as
as nossas situações e as nossas ações. O copiloto viu que a gente estava desestabilizado, vamos dizer assim. Não sei se ele percebeu, ou também não sei se eu consegui fazer ele entender que nós estávamos com pouco combustível, né? Mas se ele tivesse falado comigo, ou se eu tivesse falado, não lembro, sinceramente eu não lembro, que eu queria pousar porque a gente estava com pouco combustível. Se ele tivesse falado, comandante, nós estamos com quase 4.000 quilos de combustível no tanque, vamos arremeter. Não, mas ele só falava assim, vamos arremeter porque a gente estava fora da estabilização. Fora não, a gente estava muito longe da estabilização. Vamos ser fatídicos aqui. Mas o estresse toma conta do ser humano de tal grau que você opta sempre pela saída mais fácil. Como eu estava vendo a pista, eu tinha certeza absoluta que eu iria fazer o pouso, tranquilo. E foi um dos pousos mais bonitos que eu disse na minha vida. Até que eu falei lá, falei, ô comandante, o pouso foi maravilhoso. E você, comandante, você pousou em idle. Entre parênteses, né? Você pousou na banguela, não pode pousar na banguela. Ou seja, mesmo o princípio sendo justificado, o meio estava errado. Não poderia ter feito. Tanto é que depois que eu saí de lá, eu tive uma outra visão desse setor da empresa e toda vez que um dos meus colegas iam por isso ou aquilo, eu falo, gente, pode ir tranquilo, vai servir de um grande aprendizado. E eles até indicam, pedem para a gente divulgar que o objetivo desse segmento da empresa, desse setor da empresa, é exatamente isso, é ensinar, é trazer a aviação ficar mais segura para os usuários e, consequentemente, para os tripulantes, pilotos e comissários. Então, uma coisa que eu acho legal e eu gostaria de deixar aqui, para finalizar, para não deixar o vídeo muito mais longo, eu gosto de falar, né, gente? Eu gosto de falar para dedéu, não sei porquê. Mas, para finalizar, em situações de estresse, em situações onde o nosso cérebro parece que está assim meio que o HD está meio lotado, eu acho que é a hora de você respirar, por mais rápido que a coisa aconteça. Isso, gente, essa tomada de decisão que eu tive entre assumir o comando do avião e o pouso não durou 5 minutos, quando muito, né? E passou isso tudo na minha cabeça, como estou contando para vocês aqui. Então, nessas rotinas que acontecem muito estresse, quanto mais estressante for o estresse, eu acho que mais calma a gente tem que ter para tentar fazer dessa situação a melhor possível, a mais segura possível. Por mais que a mais segura possível não seja a mais indicada, né? Tanto é que os próprios documentos das empresas permitem que você ultrapasse os limites em prol da segurança do voo. Foi isso que eu achei que tinha feito, né, em prol da segurança do voo, mas depois, quando você tira a parte emocional do sistema, você vê, olhando friamente, você vê que poderia ter feito uma coisa diferente. Aí quando acontecer esse mesmo evento ou um evento parecido, você já tem o exemplo, né, tirando a parte da emoção, a parte do estresse, você acha que consegue melhorar os teus pensamentos, os teus julgamentos e as tuas atitudes para que possa fazer o pouso mais seguro ainda possível. Foi o caso do acidente do Sully. Ele fez tudo que não estava previsto fazer. Tanto a empresa quanto o órgão regulador lá disseram que ele conseguiria ter, sim, fácil pousado em ambos os aeroportos que estavam do lado. O simulador tentaram várias vezes e todas as vezes foi bem sucedido, até que ele teve o estalo de falar, tudo bem, mas espera aí. Quanto tempo que os pilotos do simulador gastaram para descobrir o problema? Não, imediatamente que aconteceu o problema, eles já alternaram. E ele demorou pelo menos 30, 40 segundos. É pouco para uns, gigantesco para outros. Então, o cérebro ele precisa daquele tempo de raciocinar, de começar a trabalhar de uma forma mais, vamos dizer assim, acelerada. A partir do momento que eles colocaram o homem no meio, né,
a parte emocional, a parte de estresse, a parte do que está acontecendo, nenhum deles conseguiu pousar em aeroporto nenhum. Então, finalizando, o pouso foi tranquilo, foi seguro, foi belo. Mas, para a empresa aérea, poderia ter sido muito mais tranquilo, muito mais seguro. Às vezes nem tão belo assim, nem tão liso, nem tão, né, bonitinho assim. Mas um pouso onde a segurança está em cima de todas as coisas. Nesse ponto, eu dou parabéns à empresa, porque foi um aprendizado muito grande. Hoje já aconteceram outras situações parecidas em que isso vem à sua cabeça assim também. E a empresa também, pelo fato de tratar estes eventos como aprendizado, e não como uma punição, como uma desonra para o piloto ou para o copiloto, como uma falta de preparo, não. Beleza, pessoal? Eu acho que essa história vai ficar legal. Vou pedir aqui, deixem aí os seus likes, deixem aí, quem não for membro, ativa o sininho, quem for membro, ajuda, espalha o vídeo, espalha o canal para outras pessoas do canal. Agora nós estamos também com o clube de membros, que tem nos ajudado muito. Agradeço a todos e semana que vem, com toda certeza, teremos outro vídeo. Pode ser mais engraçado, pode ser mais triste, pode ser mais engraçado, pode ser mais triste, do nosso quadro Histórias do Comandante. Então, beijo para todo mundo, fiquem com Deus. That's all, folks.